E aí, pessoal, todo mundo estudando a Semana de João, o Evangelho de João? Esse livro é fantástico. E hoje nós estudamos os 3 primeiros capítulos do Evangelho de João, ok? Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Você já fez a sua leitura? Já rabiscou a Bíblia? Já anotou as dúvidas, as perguntas que você tem para fazer? Se não fez, faça isso. Leia quantas vezes for necessário. Então vamos lá, eu vou te dar um resumo do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3 de João, ok? O capítulo 1 de João vai começar nos falando sobre a criação da terra, a criação do mundo e a presença de Jesus nessa criação. Do versículo 1 ao versículo 5 e o versículo 14 do primeiro capítulo de João vai nos falar sobre o verbo que se fez carne. Se você quiser, você pode riscar a palavra verbo e escrever em cima Jesus. E toda vez que falar verbo, você coloca Jesus. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Olha o versículo 14, que lindo. E Jesus se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Então, do versículo 1 ao 5 e o 14 está falando que Jesus é o verbo, ok? No versículo 6 a seguir, vai começar a apresentação de João Batista. Esse João Batista é importante você entender que não era o apóstolo João, viu? Esse aqui é o João Batista que estava no deserto, que se alimentava de mel silvestre, de gafanhotos, que batizava no Rio Jordão. É esse João Batista aqui do versículo 6. Vai apresentar esse João, que houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. No versículo 12, ele vai falar um versículo muito importante, ele vai falar algo muito importante. Olha o que está no versículo 12. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Esse versículo é importante para nós. O que está falando aqui? Que todos que vêm para Jesus, todos que se conectam em Jesus, eles recebem esse presente de se tornarem filhos de Deus. Aí nós vamos passar agora para uma outra parte do capítulo 1, que é do versículo 15 a seguir, ok? O versículo 17 tem algo importante aqui que vale a pena você circular este versículo. Está falando sobre aqui um divisor de águas, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, há um divisor de águas entre antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus, eles estavam debaixo da lei que foi dada por Moisés. Mas agora, todos que se conectarem a Jesus podem estar debaixo da graça de Deus. No versículo 23, os fariseus estão querendo saber quem é João Batista, se ele é Elias, se ele é um dos profetas, e ele vai se apresentar. Olha o que ele fala. Eu sou a voz do que clama no deserto. Então João, o tempo todo, ele está passando toda a referência para Jesus e não para ele. No versículo 26, nós vemos João continuando essa apresentação da sua pessoa. Olha o que ele fala. Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. E o 27 vai dizer assim: este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Então João está continuando a apresentação, sempre com a preocupação de tirar o foco dele e colocar o foco em Jesus. No versículo 29, João vê a Jesus que vem até ele, e aí ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, queridos, até o versículo 34 é essa apresentação de João, é ele colocando foco em Jesus, ok?
No versículo 35 a seguir, nós estamos no primeiro capítulo. Nós vemos Jesus começando a agrupar os apóstolos. Do versículo 35 até o 44, nós vemos Jesus chamando, o chamamento dos apóstolos. Vale ressaltar o versículo 42, que é quando Jesus chama Simão, filho de Jonas, e aí Jesus fala: a partir de agora você será chamado de Cefas, que quer dizer Pedro, ok? Circula o versículo 42 aí também. Do versículo 45 ao 51 é um texto lindo, é um texto fantástico e poderoso. É o agrupamento de Natanael com Jesus. É quando Natanael vai fazer aquela famosa pergunta: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E aí Jesus vai fazer uma revelação: eu te vi assentado debaixo da figueira. E aí Natanael fica impactado com essa revelação, porque era algo que ninguém sabia disso. E aí depois disso ele se rende, reconhece que Jesus é realmente o Messias, o Rabi, o Mestre. E aí o versículo 51 termina dizendo: na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Ok? Esse é o capítulo 1. O capítulo 2 vai começar o primeiro milagre do ministério de Jesus, que é a transformação da água em vinho. Eu quero fazer uma observação para você, que nesse milagre, o papel de Maria, mãe de Jesus, é fundamental, é importante. Ela é uma personagem importante na narrativa deste primeiro milagre de Jesus. O versículo 5 do capítulo 2 de João, se você quiser circular, está aí. O único mandamento de Maria, que Maria nos deixou: fazei tudo o que Jesus disser, fazei tudo o que ele vos disser. E aí tem toda a descrição aí do milagre que Jesus transforma a água em vinho. Depois do versículo 13 a seguir, nós vemos Jesus purificando o templo, quando ele expulsa os cambistas que estavam ali vendendo pombos, ovelhas, cabritos, para os judeus que vinham para sacrificar ao Senhor. E no versículo 17 fala sobre o zelo de Deus, o zelo de Jesus com a casa do Senhor. E no versículo 19, Jesus vai dizer: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. E aí os judeus começaram a rir, achando que Jesus estava falando do templo de pedra, da qual levou 46 anos para ser construído. Mas não, Jesus estava falando do seu templo, do seu corpo, que se ele fosse morto, com 3 dias ele ressuscitaria. Ok? Capítulo 3 do Evangelho de João, nós vemos aqui agora um personagem novo chamado Nicodemos, que era mestre em Israel, um homem sábio, um homem culto, um homem inteligente. E no versículo 3, Jesus vai falar para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos vai questionar como que pode um homem velho voltar ao ventre da mãe. E no versículo 5, Jesus vai dizer: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus não está falando aqui do nascimento físico, mas ele está falando do nascimento do Espírito, que todo aquele que precisa de vir para Deus, para Jesus, e nascer das águas batismais, nascer do Espírito Santo, é esse o nascimento que Jesus está falando. Versículo 8 tem um versículo lindo do capítulo 3. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aí Jesus vai caminhar para o fim dessa conversa com Nicodemos. E no versículo 15, 16 e 17, vale a pena você circular esses versículos, tá? E vale a pena você pintar o versículo 16, porque o versículo 16, ele é o texto áureo da Bíblia. Ele é o alicerce, ele é a introdução, ele é a base
do cristianismo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo nós temos que saber de cor, ok? João 3,16 é o versículo do amor, da transformação, da misericórdia de Deus. Muito bem, meus irmãos, e para terminar, nos últimos versículos aí do capítulo 3, nós vemos aí algumas pessoas chegando em João Batista e questionando ele acerca das pessoas que estão seguindo Jesus. Que a partir do momento que Jesus foi apresentado, muitos começaram a seguir Jesus. E aí, o versículo 26, eles vão dizer: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, falando para João, do qual tu deste testemunho e batizando, todos estão indo ter com ele. Olha o versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João não divide o holofote com Jesus. João não divide o foco, a luz, o brilho com Jesus. Ele sabe muito bem da sua posição de só preparar o caminho. E o tempo inteiro ele está apontando a direção para Jesus. Que ele cresça e eu diminua. Ok, meus irmãos? Esse foi o resumo do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3. Espero que tenha te ajudado. Depois nós vamos ter um momento para tirar as dúvidas, ok? E eu gostaria que você convidasse mais pessoas para participar desse grupo.